Encontros com o Além, as 7 personalidades históricas ligadas a pactos diabólicos. O mito de que algumas personalidades famosas alcançaram um grande destaque e reconhecimento entre o público e que fizeram pactos com o diabo não é algo recente. Há tempos que algumas pessoas acusam artistas, cientistas, escritores ou músicos de possuírem relações com o Satanás e conseguirem um êxito precoce ou suspeito. Os assassinos macabros também entram nessas listas, justamente por conta de suas ações sinistras. Evidentemente, essas especulações não são afirmações que podem ser tomadas como verdade, porém são boatos que tentam explicar as áureas estranhas que envolviam essas personalidades. Prepare-se para uma jornada de descobertas inacreditáveis com mentes curiosas. Aqui desvendamos os segredos mais profundos do mundo e compartilhamos curiosidades fascinantes. Se você é movido pela sede de conhecimento, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos emocionantes. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo com suas opiniões e sugestões. Estamos ansiosos para ouvir sua voz curiosa. Robert Johnson. Ele é conhecido por ser um dos músicos que, segundo boatos, fez pacto com o demônio. É difícil explicar onde o mito de Johnson é iniciado, porém as histórias mais comuns dizem que ele se encontrou com o diabo no cruzamento das estradas 61 e 49, no estado do Mississippi, e que vendeu a alma ao ser maligno. Em troca, ele pediu para ser o melhor artista de blues de todos os tempos, o que se tornou parcialmente verdade, pois Robert se transformou um grande ícone do blues. Os mitos aumentam quando os relatos dizem que antes do tal encontro, Johnson não era detentor de qualquer dom em especial, porém que depois do acerto de contas com o diabo suas músicas fascinaram milhões de pessoas. 2. Charles Manson. Charles Manson é, infelizmente, um dos criminosos mais famosos do século XX. A vida de Manson foi atípica desde o começo. Preso adolescente por inúmeros delitos, só foi solto ao completar 33 anos. Na década de 60, ele fundou um grupo misterioso e repleto de lendas chamado Família Manson, que foi responsabilizado por muitos crimes, como o cruel assassinato da atriz Sharon Tate grávida de 8 meses. Algumas pessoas dizem que cultos satânicos eram realizados entre os membros da família Manson, já que os discursos do fundador sempre tiveram um viés religioso. Mensagens escritas nas paredes dos locais dos crimes com o sangue de vítimas também contribuíram para essas especulações. Entretanto, grandes quantidades de drogas sempre foram encontradas com o criminoso. Ele também foi considerado mentalmente instável. Hoje, ele cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos. Os responsáveis judiciais pelo caso de Manson o classificaram como o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da Terra. 3. Giuseppe Tartini. Tartini é um famoso músico italiano que abertamente afirmou ter encontrado o diabo em sonhos. Pode não ter sido um pacto, porém o próprio músico disse que foi uma colaboração sobrenatural. Quando Tartini tinha 21 anos, ele sonhou que o demônio apareceu em seus sonhos e que tocou uma canção deslumbrante em um violino. Ao acordar, Tartini tentou reproduzir os acordes da tal canção, porém fez somente versões inferiores, segundo ele mesmo. Depois de algum tempo ele conseguiu recriar parte da canção, originando uma de suas obras mais conhecidas, o Trilo do Diabo. Após compor essa sonata, Tartini ficou famosíssimo e se tornou um grande músico. 4. Urbain Grandier. A história das relações demoníacas desse padre francês é bastante curiosa. Grandier foi um sacerdote católico carismático, que chegou ao convento de London em 1615. Entretanto, Urbain possuía algumas características que não eram desejadas para pessoas de sua posição, como um forte desejo por mulheres. Ele ignorou seus votos de celibato e ficou com muitas mulheres do próprio convento. Posteriormente foi acusado de bruxaria por envolver as freiras e obrigar que elas tivessem relações sexuais com ele. O verdadeiro ultimato contra Urbain Grandier ocorreu quando um documento foi encontrado nos seus aposentos, provavelmente forjado, em que ele escreveu em latim ter feito um pacto com o demônio, entregando sua alma ao Senhor do Inferno para que ele conquistasse todas as mulheres que quisesse. Urbain morreu queimado na fogueira. 5. Charles Baudelaire. Esse poeta precursor do simbolismo e do estilo moderno de poesia foi considerado satânico e adorador do diabo. O principal motivo era o tal reconhecimento artístico que ele almejava, porém que quase nunca chegou. Entretanto, por possuir alguns poemas que falam de Satã, e de certa admiração por ele,
Baudelaire foi tido como amigo do maligno. Essas noções aumentaram com as constantes declarações de ateísmo do autor, que também quebrou alguns códigos morais e conceitos estabelecidos para os padrões da época. Contudo, os seus versos que glorificam o diabo não devem ser tomados como literais, porém simbólicos, já que o demônio se tornou uma representação de rebeldia e revolução moral para o escritor. 6. Gilles de Rais. Gilles de Rais foi um dos principais tenentes de Joana d'Arc e provavelmente um dos primeiros assassinos em série do mundo. Conhecido por ser extremamente cruel e violento, Rais foi feroz desde jovem, fato que o estimulou a se tornar militar. Depois que Joana d'Arc faleceu, o homem ficou mais excêntrico e instável, retornando às suas propriedades originais na cidade de Nantes, lugar em que começou a praticar suas barbaridades. Lá, ele sequestrou, abusou, torturou e assassinou centenas de crianças e jovens, principalmente meninos. Por ser rico, suas ordens jamais eram negadas, já que dispunha de inúmeros servos. Ele se cercou de bruxas, orquestrando rituais malignos nos seus salões em todas as madrugadas. O consideraram como adorador do diabo por essas razões, já que ficou cada vez mais perturbado e aficionado pelos rituais, tomando ações mais dolorosas com suas vítimas. Por fim, foi denunciado e morto queimado na fogueira em 1440. 7. Niccolo Paganini. Paganini é um dos violinistas mais famosos de todos os tempos, comumente chamado de violista diabólico. Ele possuía um aspecto um tanto cadavérico por ser magro demais, além de ter dedos exageradamente longos. A sua aparência esquisita deu origem aos boatos de que o violinista fez um pacto com o demônio para tocar tão bem o violino, como se fosse uma moeda de troca do talento pelo físico peculiar. Entretanto, é bastante provável que ele sofresse com a síndrome de Marfan, cujos sintomas típicos são dedos mais longos e esqueléticos. Talvez, o mito do pacto perdurasse porque ele sempre viajava em carruagens puxadas por cavalos negros. O fato é que as lendas ao redor dele ficaram tão fortes que alguns padres rejeitaram enterrá-lo. E chegamos ao fim desta incrível jornada com mentes curiosas. Esperamos que você tenha se maravilhado tanto quanto nós com as curiosidades que exploramos juntos. Se você ainda não é um membro da nossa comunidade curiosa, agora é o momento perfeito para se inscrever e garantir que não vai perder nossas próximas descobertas. E antes de partir, lembre-se de deixar um comentário compartilhando suas ideias, dúvidas ou sugestões. Valorizamos muito a sua interação. Junte-se a nós novamente em breve para mais surpresas curiosas.